Então vamos dar a palavra à nossa Ângela para que ela possa trazer o estudo da noite. Queridos irmãos, queridas irmãs, nunca o Centro Espírita Eurípides Barçanufo ficou tão longe. Vou corrigir um pouco o que disse o Gilson. É para minha alegria que eu consegui chegar a esta casa, né? Queria muito estar aqui hoje com vocês, uma oportunidade sempre de muito contentamento pelo nosso convívio fraterno. E hoje tinha uma consulta médica da minha mãe programada às 2h30 da tarde em Copacabana, só consegui chegar aqui agora. Tentei a ajuda de um aparelhinho que dizem que é um localizador, que meu marido me deu para essas ocasiões, mas ele me mandou para a Estrada dos Bandeirantes. Eu achei que ele estava obsidiado, menos orientado que eu. Desliguei o aparelho e falei, agora quem vai me comandar aqui é Eurípides e o grupo de lá que vai me dizer como chego, né? E assim o caminho foi se fazendo e eu consegui chegar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. O estudo que está programado para a noite de hoje é das questões 134 a 139 do Livro dos Espíritos. Perguntas que têm como tema a alma. E esse estudo, feito por Kardec com muito cuidado, não tem apenas essas 5 perguntas. Há outras que provavelmente serão estudadas em reuniões posteriores. Esse tema é um tema muito importante. Kardec considera que esse é mesmo um dos conceitos fundamentais do Espiritismo, tanto que na introdução ele dedica logo no começo um pequeno trecho para tratar desse tema, porque a palavra alma, ainda hoje, mas mais ainda no tempo do codificador, era utilizada por sistemas filosóficos diferentes, por doutrinas religiosas diferentes, com diferentes acepções. Então, Kardec sabia que usar essa palavra requisitava uma dose muito grande de cuidado, porque toda vez que uma ciência vai se utilizar de um conceito, ela precisa ser muito precisa na definição desse conceito. Assim acontece o trabalho acadêmico, com um rigor científico, e Kardec tinha um rigor científico muito apurado. E por isso ele se preocupa com esse estudo. Ele começa a abordagem. Esse estudo estava tão encrencado que eu tive que trazer o aparelho, porque a impressora também não imprimiu. Hoje realmente foi assim, aquele estudo que a gente luta muito para fazer, né? Então, o Kardec pergunta na questão 134, o que é a alma? E os espíritos respondem assim, muito brevemente, um espírito encarnado. A palavra espírito não aparece aqui pela primeira vez. Lá na primeira parte do livro, Kardec estuda as causas primeiras ou as causas primárias. Ele busca compreender a origem de todas as coisas. Então, Kardec começa com a primeira pergunta, que é Deus, a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. E depois, Kardec tem vontade de conhecer, como um homem de ciência, como tudo aconteceu no universo. Pergunta que até hoje nos inquieta. Nós temos ainda teorias mais ou menos aceitas, mais ou menos prováveis, mas ainda não sabemos tudo sobre o princípio das coisas. E os espíritos anteciparam a Kardec que esse conhecimento não é mesmo possível ao homem, porque para conhecermos os fundamentos do universo, Deus como o ser criador, o Pai criador, nós precisamos viver um processo de depuração. Depurar é tornar-se puro. Os espíritos disseram o que Jesus já nos tinha dito no Sermão da Montanha. Segundo o registro de Mateus, no capítulo 5, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Realmente, nós estamos vivendo ainda um estado de impureza. O que é o estado de pureza? O que é um metal puro? É um metal que não tem mistura. Ele não é encontrado naturalmente assim. Quando nós encontramos um metal na natureza, ele está cheio de impurezas. Nós temos substâncias que vão ficando incrustadas do metal e que vão tirando a sua pureza. Ele precisa passar por um processo de depuração ou
com elementos químicos, ou ele vai sofrer a ação de um buril, até que ele possa aparecer na sua essência, com a sua pureza, com o seu brilho. Nós, em essência, somos seres luminosos, e por isso Jesus disse: brilhe a vossa luz. Mas essa luz ainda não brilha em nós, porque nós ainda temos muitas impurezas que só o processo longo da evolução vai dando conta de desmanchar, de desfazer, pelo aprendizado e pela experiência. Então, nós não podemos ter a pretensão de conhecer todas as coisas que dizem respeito à nossa origem. Isso não nos é possível. Mas é possível ter algum conhecimento com base na racionalidade e também com base nas informações daqueles que estão mais avançados que nós, embora também estejam em processo de aprendizagem, como nós vamos ver aqui. Então, esse estudo sobre o espírito, Kardec começou logo no início do livro. Depois que ele estuda Deus, ele começa a querer saber quais são os elementos fundamentais do universo. A que conclusão chega o codificador? Nós vamos traduzir com as nossas palavras. Se nós pegássemos tudo que existe no universo, seres inteligentes e seres brutos, materiais, e fôssemos desmanchando tudo que nós vamos encontrando, até nós chegarmos a um ponto em que nada mais pudesse ser desmanchado, nós chegássemos à matéria-prima, vamos dizer assim, ou às matérias-primas, nós teríamos dois elementos gerais. Nós poderíamos reduzir todas as coisas a dois princípios fundamentais. Um princípio chamado espírito e um princípio chamado matéria, o elemento material e o elemento espiritual. Esse elemento espiritual dá origem aos espíritos, aos seres inteligentes, aos seres que pensam, mesmo os que pensam ainda de uma maneira não racional, rudimentar, companheiros nossos da evolução, ainda num estágio de desenvolvimento mais atrasado que nós. Seres que nos estão abaixo na evolução, mas que são dotados de um princípio inteligente. Como nós nos tornamos espíritos assim, como é que essa substância geral, essa matéria-prima geral, se transforma nas individualidades que cada um de nós vamos constituindo? Esse é o processo que nós estamos tentando conhecer. Esse elemento espiritual é totalmente imaterial. Ele não tem nada do que nós conhecemos como matéria. Os espíritos dizem que ele se assemelha a uma centelha, seria como um clarão, ele não tem forma, ele é totalmente material, mas é alguma coisa que nós não podemos conhecer e não podemos definir, mas é alguma coisa. E o espírito Lamennais, no capítulo 4 do Livro dos Médiuns, quando Kardec estuda os sistemas, os diferentes modos pelos quais as pessoas explicavam os fenômenos, o que eram aqueles fenômenos das mesas que giravam, as manifestações que Kardec chamou manifestações espíritas, houve muitas interpretações para elas, muitos modos de compreender, e Kardec vai analisando todos os sistemas da época. E o espírito Lamennais fala de uma forma tão bonita, quando perguntado a esse respeito ao codificador, e Kardec comenta também a beleza dessa resposta. Ele diz assim: a alma é o pensamento, não muda de natureza. Não vades mais longe por este lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós, também eu não perquiro? Vós pesquisais o perispírito, nós outros agora pesquisamos a alma. Esperai vós. Então Kardec destaca que mesmo os espíritos que nos são superiores, aqueles que trouxeram conhecimento espírita, aqueles que responderam às perguntas de Kardec, São Luís, Santo Agostinho, Lamennais, todos os outros, São Vicente de Paulo, são espíritos que aprenderam muito mais que nós e por isso eles podem nos ensinar, qual acontece também conosco nos diferentes níveis de formação. Quando alguém vai adquirindo conhecimento, na casa espírita também costuma ser assim. Aqueles que vão aprendendo mais sobre a doutrina passam a ser os coordenadores dos grupos, a fazer as palestras públicas, porque eles vão ampliando o seu conhecimento, mas eles não sabem tudo. Então, os espíritos disseram a Kardec que nós estamos conhecendo agora, aprendendo a conhecer o que nós chamamos de mundo espiritual, que nós vamos ver que ele não é tão espiritual assim.
É uma linguagem que o próprio Kardec faz questão de dizer que não é muito precisa. Mas o que é o espírito mesmo, de que ele é feito, que matéria é essa, os espíritos superiores que nos ensinam estão estudando para aprender agora e pediram para a gente esperar um pouco. Não é? Porque essa realidade que para nós é imaterial, do mundo espiritual, quando nós lemos Nosso Lar, vamos vendo a colônia, assistimos ao filme e dizemos, parques, jardins, escolas, hospitais, isso é feito de quê? Isso é feito da mesma substância que faz o nosso mundo material, mas essa substância se encontra organizada de uma outra maneira. Nós podemos usar um exemplo que nós conhecemos bem, que é o exemplo da água, por exemplo, né? Vamos pensar na água. A mesma composição química, os mesmos elementos químicos podem produzir o gelo sob determinadas condições. Aquelas partículas se organizam de um modo e nós podemos ver o gelo, pegar o gelo, né? É possível segurar o gelo. Mas esses mesmos elementos, em outras condições, se organizam de outro modo e a água a gente já não consegue pegar. Embora a gente veja. Alteradas as condições, os mesmos elementos se tornam invisíveis para nós sob a forma de vapor d'água. Nós sabemos que o vapor existe, nós fazemos comprovações, nós sabemos que a existência é real, mas nós não podemos ver na atmosfera. E o que faz o vapor d'água? O que forma o vapor água? Os mesmos elementos químicos, na mesma proporção, dos que formam o gelo, são os mesmos elementos, mas é uma outra apresentação. Então, o que os espíritos disseram a Kardec é que a matéria, que nos é tão conhecida, tão próxima, se apresenta em estados diferentes desses estados que nós conhecemos aqui. E que aqueles elementos que a gente faz um esforço enorme para estudar na aula de química e decorar aquela tabela bendita, não são os verdadeiros elementos simples. Eles já são modificações dessa matéria essencial, dessa matéria primitiva. Esse ser, que é um ser totalmente imaterial, como ele pode agir sobre a matéria bruta que nós conhecemos? Por uma formação que Kardec chamou perispírito, que é um corpo intermediário feito também de matéria, por isso ele pode agir sobre a matéria, porque ele tem a mesma identidade, ele tem a mesma natureza, mas ao mesmo tempo ele é sensível à ação do espírito, porque ele não é grosseiro, esse revestimento não é grosseiro como é o nosso corpo espiritual, o nosso corpo material. Então, quando nós dizemos assim, eu estava em casa e apareceu o espírito da minha avó, eu vi o espírito da minha avó, ela estava usando aquele chalinho que ela usava sempre, ou ele estava usando aquele mesmo objeto, trouxe o cachimbo que fumava, ou estava com chapéu. Isso que nós estamos vendo não é o ser espiritual. Nós estamos vendo esse revestimento material, fluídico no termo, na época, na terminologia da Gênese, do Livro dos Espíritos, das obras básicas, de maneira geral. Hoje o termo fluido tem um outro sentido no campo da ciência, da física, então existem até algumas edições, a edição da Gênese, que o Centro Espírita Leon Denis edita, já tem uma revisão feita por um físico, em que ele tenta fazer algumas atualizações de conceito, considerando o progresso da ciência. Os termos que eram utilizados ao tempo de Kardec, como hoje esses termos se traduzem com os conhecimentos que nós já construímos até aqui, nesse percurso que nem foi tão longo assim, mas uma época de muito avanço científico. Então, isso que Kardec chama de fluido é uma forma de matéria que reveste os espíritos. E então, o que é a alma? A alma é um espírito, é um ser inteligente que está encarnado. Então, pensando literalmente na palavra, está na carne. Está habitando um corpo de carne. Parece uma diferença sutil, depois nós vamos ver que esse é um conceito importante. Essa distinção é uma distinção importante. Kardec vai perguntando também ainda sobre essa questão da alma, com a sua curiosidade científica, o que a alma era antes de se unir com o corpo.
Se a alma é o espírito, quando está na carne, quando não estava na carne era o quê? Era um espírito. Foi assim que eles responderam. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Então, nós precisamos ter muita clareza de qual o objetivo de nós estarmos num corpo material, o que nós estamos fazendo aqui. Porque nós poderíamos continuar evoluindo no mundo dos espíritos. Lá não há escolas, não há hospital, não há trabalho assistencial, não é possível a prática da caridade. Os nossos instrutores, os nossos benfeitores não trabalham conosco, não trabalham por nós. Qual a necessidade de nós virmos viver o contato com o mundo material? Os espíritos responderam nas perguntas um pouquinho anteriores, a 132 e 133. Qual o objetivo da encarnação? O aprimoramento do ser. Para uns é expiação. Porque essas impurezas que vão ficando conosco, no nosso corpo perispiritual também, elas vão passando para o corpo físico. O Chico Xavier costumava dizer que a doença é um tratamento de beleza para o espírito. O que ele queria dizer com isso? Que muitas das mazelas que nós trazemos no nosso corpo espiritual, esse corpo que marca as experiências que nós vivemos, que vai deixando as suas marcas por aquilo que fazemos. Então, quando optamos pela prática do suicídio, se nós ingerimos o veneno ele não vai contaminar apenas, ele não vai se infiltrar apenas na máquina física. Toda essa parte nossa do sistema digestório também vai ficar marcada no nosso corpo perispiritual. Esse corpo que reveste o espírito. Porque eles funcionam num sistema, é um circuito de forças. Então essas marcas ficam conosco. Nós morremos, o corpo fica, mas as marcas estão conosco. E quando nós encarnamos num corpo físico com determinadas limitações, aceitamos as nossas provações, vivemos aquela nossa condição sem rebeldia espiritual, essas chagas do corpo espiritual vão sendo drenadas para o corpo físico. Nós vamos deixando as impurezas e desencarnamos livres dessas mazelas do corpo espiritual. A palavra perispírito é um termo criado por Kardec, mas o conceito não é dele. Perispírito é uma composição de peri, um prefixo que diz em torno de, e espírito, né? Então, perispírito é aquilo que está em torno do espírito. É aquilo que envolve o espírito. E Kardec usou essa expressão, nós vamos ver aqui, que ele pediu emprestado da botânica. Ele se baseou no termo perisperma, da botânica, que é aquela parte do vegetal que envolve a semente, em torno da semente, esperma, semente, por isso sêmen, não é? Então, quando há uma imagem na internet que mostra num determinado site, algum grupo espírita, nós temos aqui a referência, se alguém se interessar, um grupo espírita fez para uma aula de evangelização, para fins didáticos, uma comparação com o abacate, por exemplo. Se nós partíssemos o abacate ao meio, nós teríamos a casca, que é o corpo físico, aquela parte amarelada que envolve a semente, que seria o perispírito, e a semente seria o ser espiritual. Agora, se a palavra é de Kardec, o conceito de um corpo espiritual é muito antigo. Paulo de Tarso já falava disso, né? Pois que há corpos terrestres e corpos celestes. Ele usa essa expressão na carta aos Coríntios. Ele também fala do corpo espiritual. E nas tradições de diferentes povos, entre os hindus, os chineses, esse corpo é bastante conhecido. Ele é conhecido também por alguns filósofos. Leibniz, por exemplo, já falava de um corpo fluídico, ele chamava assim, dentro do campo da filosofia, não apenas na esfera mística ou religiosa. Então, a ideia de que nós temos um corpo que nos acompanha quando este corpo material se desfaz, se decompõe, é uma ideia bastante antiga. E esse corpo é o nosso registro, é onde essas experiências que nós vamos vivendo vão sendo arquivadas. Então, por isso, Kardec pergunta, né,
se alma e espírito quer dizer a mesma coisa, sim, eles são o mesmo elemento, mas nós reservamos o termo alma para nos referirmos ao espírito que está, no momento, ligado, vinculado a um corpo material. Há no homem alguma coisa outra, além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? Semimaterial, mais ou menos, meio material. Isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim, para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Esse conceito é um conceito fundamental para tudo que nós vamos estudar depois na doutrina espírita, porque os processos mediúnicos todos acontecem porque este corpo existe. Ele tem um papel fundamental, tanto nas manifestações chamadas subjetivas, intelectuais, como também as manifestações físicas. E aí Kardec faz a sua síntese, são palavras dele. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Opa, vai ser aí um outro conceito, né? O princípio vital, nós vamos voltar a ele. A alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação, que é o segundo, e o terceiro, que é o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais num fruto, o germen, o perisperma e a casca. Então é daqui que ele faz essa comparação. E aí ele pergunta se a alma independe do princípio vital. Por que que ele usa tão naturalmente essa expressão? Porque também lá no início do livro, ainda na primeira parte, tratando dos fundamentos de todas as coisas, ele tem um capítulo todo, o capítulo 4 da primeira parte, trata do princípio vital. Ora, Kardec consegue identificar muito claramente que há seres que, embora não sejam seres pensantes, que não tenham ali um princípio inteligente, são dotados de vida. Ele usa o exemplo das plantas. As plantas têm vida, mas não é uma vida inteligente. Ora, se existe alguma coisa que está na planta, mas não está, por exemplo, na pedra, tem alguma coisa na organização dos elementos da planta que não tem na pedra. O que que os espíritos instruíram Kardec? O que que eles ensinaram? Que se nós formos fazer uma análise das substâncias, dos elementos, são os mesmos que fazem os seres orgânicos, como nós chamamos, os que têm vida, e os inorgânicos, os que não têm vida. Mas naqueles que têm vida tem alguma coisa a mais, que nós poderíamos chamar de energia vital. Hoje, usamos mais adequadamente, talvez, a expressão energia vital. Há em nós uma força viva. E Kardec pergunta, essa força dá a vida ou é resultado da vida? Os espíritos disseram as duas coisas. Porque em torno da Terra existe uma atmosfera espiritual, que não é feita só de espíritos, é feita desses elementos materiais também, que são imponderáveis para nós, que ainda não podem ser detectados, mas que estão circundando a Terra. Então, alguns seres aurem desse fluido geral uma porção, uma parcela, que lhes dá a vitalidade. Agora, o funcionamento dos órgãos também alimenta a vida. Nós sabemos que nós também conseguimos energia para o corpo pela respiração, a alimentação. Então, a atividade do corpo, ela também alimenta a vida. Kardec, quando estuda a vida e a morte, lembra o que acontece no funcionamento do nosso corpo. Nós temos sistemas e um grande sistema. Eles funcionam ali em absoluta harmonia, quando nós não atrapalhamos mentalmente esse funcionamento harmônico. Quando uma parte adoece, há um processo de reorganização para que essa energia possa restaurar a parte que estava doente. Então, nós ficamos curados. Mas, algumas vezes, o estrago é muito grande e essa energia não é mais suficiente para sustentar a vida. O corpo morre. E quando a vida cessa no corpo, a alma se desprende. A alma não pode habitar um corpo que não tem vida. Nós normalmente pensamos o contrário, né? Achamos que a vida acabou porque o espírito diz, fui, né?
acabou essa vida, eu vou embora, e o corpo morreu. O processo é inverso, segundo os espíritos instruíram Kardec. A máquina entra em falência, ou no fluxo natural da vida, pelo desgaste do tempo, da idade, da enfermidade, ou nos acontecimentos mais trágicos, que interrompem o funcionamento da máquina de uma forma bruta, abrupta. Então, no momento de um grande impacto, ou alguma coisa acontece, até os espíritos perguntam a Kardec por que no caso do coração, né, tem um destaque especial. Ele diz que é pelo papel que ele exerce no organismo mesmo. Ele tem um papel fundamental. Outras partes também são importantes e também nos afetam. Até hoje, o conceito de morte está muito menos ligado ao funcionamento do coração do que ao funcionamento cerebral. Né? Hoje, o conceito de morte para nós é quando nós deixamos de ter uma atividade cerebral. Ora, como isso é possível? Isso já estava também em Kardec. Pode parecer surpreendente para nós, mas esse conceito também já estava em Kardec. Ele perguntou, pergunta 136. A alma independe do princípio vital, ou seja, a alma pode existir independentemente desse princípio de vida? O corpo não é mais do que um envoltório, repetimos-lo constantemente. Então, a boa notícia é, quando este corpo, por qualquer razão, se desfizer, nós continuaremos a existir. Nós vamos continuar com a nossa individualidade preservada, com as nossas faculdades preservadas do intelecto. Os aprendizados que nós fizemos, as conquistas que nós realizamos, não são do corpo, não estão no corpo. Por isso nós devemos pensar nos cuidados que nós temos com o corpo físico. Há pessoas que se dedicam, por vezes, a horas e horas e dias de treinos para sustentar o corpo físico, para manter o corpo físico ativo, jovem, belo, sem tempo para cuidar das questões do espírito. Nós vamos ver que é fundamental cuidar do corpo material. Mas quando nós invertemos as prioridades, não é? E nós vamos desencarnar assim sarados materialmente, esse corpo sarado também vai desmanchar como o outro, encarquilhadinho, enrugadinho. Mas o ser espiritual, né, o Divaldo fala aí dessa malhação dele, que ele nunca malhou na vida, mas está aí, viaja, trabalha, e ele é de uma jovialidade enorme. Ele está ativo e está trabalhando. Então ele fala, é a forma dele de malhar, né? O trabalho ativo no bem. São as conquistas do espírito, do ser espiritual. Essas nos acompanham. Então, Kardec pergunta, pode o corpo existir sem alma? Bom, se a alma pode viver sem o corpo pode existir sem a alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma, e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, pode até acontecer que haja uma vida ali, que o corpo ainda tenha alguma energia vital, ele ainda esteja em funcionamento e o espírito não esteja mais ligado a ele. Mas não acontece, não pode acontecer de o corpo tendo parado de funcionar, o espírito permanecer a ele vinculado. Kardec insiste no item B. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. Então vejamos que o conceito de homem é um conceito fundamental, porque é um conceito discutido na psicologia, na sociologia, áreas de informação em discussão no tempo do codificador, né? A filosofia, o que é o homem? Então, o homem não é um ser material. Nós sabemos que a grande meta do trabalho de Kardec era combater o materialismo. Ele deixa isso claro em diversos momentos no livro que é o Espiritismo. Ele fala, quando estabelece o diálogo com o padre, a gente sabe que aquele diálogo não é um diálogo real, literal, não é? É uma simulação, como Kardec fez no livro que é o Espiritismo, que era um livro para iniciantes. Ele detectou as questões que eram apresentadas por 3 grandes grupos. O grupo dos críticos, contumazes, os adversários do Espiritismo, os céticos
que não acreditam, mas podem acreditar um dia, e os religiosos, a igreja, especialmente a Igreja Católica. Então, o que ele faz? Para fins didáticos, como faz também no Livro dos Espíritos, ele propõe essas objeções em forma de pergunta e vai respondendo como se ele estivesse dialogando. Então, no diálogo com o padre, ele deixa bastante claro, na minha edição, que é antiguinha, na página 123, que aquele que encontrou a sua fé e está satisfeito com ela, não tem necessidade do espiritismo. São palavras de Kardec. Nós achamos que todo mundo precisa de espiritismo e queremos converter todo mundo. Quando nós ouvimos as páginas, em geral nós fazemos isso. Ah, queria tanto que o fulano tivesse aqui. Fulano precisava tanto ouvir isso, meu filho, meu marido, minha mãe, minha mulher, né? Eu estou ouvindo, mas eu não preciso. Quem precisa é... Se nós estamos aqui, nós precisamos. Se eles de fato necessitassem dessa intervenção, a vida arrumaria seus caminhos para trazê-los à casa espírita. Somos nós que estamos aqui porque nós temos necessidade desse entendimento racional, de uma fé com bases fundamentadas na razão. Mas nós não precisamos achar, não podemos achar que isso é um pré-requisito para todos. Porque quem são os instrutores da doutrina espírita? Nós vamos encontrar aqui São Vicente de Paulo, Santo Agostinho. Onde se fizeram esses homens? Na igreja. Nós estamos vivendo aí esse momento de nostalgia com Francisco de Assis, não é? Felizes que o Papa Novo tenha escolhido um nome tão caro aos espíritas quanto Francisco de Assis. Francisco de Assis precisou da fé fundamentada na razão, acreditar na reencarnação, estudar fenômeno, ver a mesa girar para seguir Jesus? Não precisou. Compreendeu por outros caminhos. E por isso, os espíritos disseram a Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Trabalhadores da Última Hora, que os espíritas são os da última hora. Porque, em geral, o espírita se acha a vanguarda da humanidade, não é? Os espíritos dizem que nós somos a retaguarda, os atrasadinhos, os que não foram até então. Então, este é o momento do despertamento espiritual para aqueles que, durante tanto tempo, ouvindo Cristo, em contato com a mensagem do Cristo, ainda resistiram ao seu chamado de amor. Então, nós temos um caminho que é um caminho fundamentado na lógica, um caminho baseado na razão. Nós precisamos compreender que esse processo espiritual de depuração é um processo que nos acompanha de muito tempo, né? É para isso que nós estamos aqui, para crescer espiritualmente. Então, voltando aqui à pergunta, a essa massa de carne, não é? Aos patrimônios que são verdadeiros, aquilo que a gente vai levar para o mundo espiritual, mais adiante, quando Kardec está estudando a separação da alma e do corpo, lá na pergunta 156, ele pergunta assim: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Os espíritos disseram: na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há que vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe, enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Então, às vezes, o coração está lá no finzinho, continua batendo e o ser espiritual já se desligou. A mais bela passagem sobre isso nós encontramos no livro Há 2000 anos. Na morte tão trágica da Lívia, mulher de Emmanuel, né? Lançada aos leões. O espetáculo visto pelos homens era de um corpo dilacerado pelas feras. Lívia não viu nada daquilo. Ela só sente a primeira pata do leão encostar nela, porque ela é imediatamente trazida ao mundo espiritual. Então, aquele espetáculo sangrento é vivido pelos espectadores que ali estão, mas não mais por ela, que desperta espiritualmente na convivência com Jesus, perto, sendo recolhida ali pelos trabalhadores de Jesus e no contato direto com ele.
Então vejamos que é possível que haja mesmo um restinho de vida, mas é uma vida que não é mais uma vida inteligente. O espírito pode encarnar a um tempo em 2 corpos diferentes? Essa é a pergunta 137. Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Aí ele recomenda, para quem quiser detalhes, o Livro dos Médiuns, capítulo 7, que trata da bicorporeidade, porque há casos, registros na história de homens que estiveram ao mesmo tempo num lugar e no outro. Então ele explica o fenômeno, né? De fato, o corpo está num lugar, há um despreendimento parcial e o espírito manifesta-se com o seu corpo espiritual em outro lugar. Ele torna-se visível com o seu corpo espiritual, mas é o mesmo espírito. Né? Não há um espírito que possa estar, ao mesmo tempo, ocupando 2 corpos. Esse capítulo é importante para quem quiser estudar, fica aí a referência do capítulo 7. Na 138, nós encontramos que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material. Por que ele está fazendo essa pergunta? Porque esse era um dos conceitos de alma no seu tempo. Para alguns pesquisadores, esse princípio que dá a vida tinha o nome de alma. Então, o que nós podemos pensar disso? É uma questão de palavras com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Quando nós estudamos a doutrina espírita, tanto as obras da codificação, quanto também a literatura que vai subsidiando, as obras subsidiárias, obras complementares, podemos dizer assim, como André Luiz, Emmanuel e outros, nós nos deparamos com a dificuldade dos espíritos com a nossa linguagem, como ela é estreita. Porque nós temos palavras que já criam muitos problemas por aqui, não é? Nós já temos uma dificuldade com as palavras, porque a palavra tem um sentido que está lá no dicionário e outros muitos que circulam. Então, às vezes, um termo que para uma pessoa é um termo tão comum, para outra é ofensivo. As palavras têm nuances que já nos embaralham e nos embaraçam. No relacionamento, então, entre homens e mulheres, parecem dialetos diferentes, não é? Às vezes precisava ter assim uma tradução simultânea, porque quando alguém diz A, o outro às vezes entende B. E a gente fala, não, mas eu não estou dizendo isso. Não, você quis dizer isso sim. Ou então, no fundo, você quis dizer, não, eu não disse nada, era raso, não tinha fundo. Né? Mas a nossa comunicação é difícil assim. Imagina para os espíritos que conhecem tantas coisas que nós não conhecemos. Como é que eles podem se referir a elementos que não existem aqui? Então, eles fazem aproximações. Kardec, quando quer falar do processo da morte, compara com a lagarta, passando pelo processo da crisálida, e que depois ela voa. É isso? Comparação imperfeita. É assim que eles respondem. Serve para dar uma ideia, mas não é bem isso que acontece. Então, nós lidamos o tempo todo com dificuldades na hora de traduzir as nossas ideias, os conceitos em palavras. Então, os espíritos disseram que para eles, se a gente vai chamar de alma o ser imortal, o ser inteligente ou o princípio vital, é totalmente indiferente. Contanto que nós nos entendamos. E é o que Kardec tenta fazer. Estabelecer, então, com muita clareza o que ele está chamando de alma. Por que Kardec faz essa pergunta? Ele devolve os espíritos. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica, emanada do grande todo. Por que essa contradição? Então, por que mesmo alguns espíritos definiram a alma de outro modo? Não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Então, se a gente combinasse, não é? Como se a gente pudesse prender as palavras no fluxo da comunicação. O desenvolvimento da linguagem é um desenvolvimento dinâmico. Nós vamos criando novos termos conforme vão aparecendo produtos novos, elementos novos, ideias novas. A linguagem, nós não podemos parar no tempo e fazer uma grande convenção para estabelecer palavras. Então, nós precisamos fazer, pelo menos, nos trabalhos de cunho teórico. E aí, Kardec escreveu uma nota, vai fazer referência nessa nota ao estudo que ele apresentou na introdução do Livro dos Espíritos, e ele diz: o vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Um chama a alma ao princípio da vida.
E, nesta acepção, se pode com acerto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Então, se a gente quiser chamar de alma esse princípio que nos dá a vida, que sai de um grande todo, tudo bem, é possível que seja assim. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção e que após a morte volta à massa de onde saiu. O ser pensante continua ele mesmo, individual, não volta a todo nenhum. Uma vez que nós tenhamos nos tornado indivíduos nesse sentido de ganhar uma identidade própria, nós não vamos perder mais a nossa identidade, agora para sempre. Nós somos imortais. Mas essa vitalidade que habita, que alimenta a nossa vida material, quando esse corpo material deixa de existir, ela volta mesmo. Assim como os elementos materiais que formam o nosso corpo, nós também devolvemos generosamente à natureza. Nós pegamos emprestados esses elementos e nós devolvemos. Tu és pó e ao pó voltarás. Então, esse corpo material, que é constituído de uma variedade enorme de elementos, de partículas, de substâncias, esses elementos serão todos devolvidos à natureza. Mas o ser espiritual continua ele mesmo. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral. Essa é uma característica do homem. O homem não é só um ser inteligente, porque nós também vemos princípios de inteligência nos animais. Cada vez mais. Aliás, a convivência com os humanos está deixando os animais muito espertos, não é? Até uma coelha que tem um cérebro desse tamanho, que habitou a minha casa durante 5 anos, fez grandes progressos na área da inteligência, não é? Com aquele cérebro pequenininho, porque ela recebia também um certo contato. Ela tinha um comportamento diferente do um coelho, por exemplo, que só vive entre coelhos. Porque ela foi recebendo também estímulos outros da convivência com o humano, com uma inteligência superior ao seu desenvolvimento. Então, os animais têm uma inteligência rudimentar, mas eles não têm vida moral. Animal não tem culpa, remorso, arrependimento. Imagina se fosse assim, eles não sobreviveriam, né? Eles têm um instinto que regula, tem o objetivo de manter a vida material, porque a experiência animal, ela vai fazendo esse patrimônio intelectual se desenvolver. Um animal tem que desenvolver, muitas vezes, estratégias de defesa, de caça. A forma, quando nós vamos vendo nos documentários de animais, hoje em dia nós temos tanto material à disposição, né? Então nós vamos vendo as estratégias, tanto para fugir da presa, quanto para atacá-la. O instinto faz com que uma leoa, por exemplo, fique ali aguardando, ó. Ela fica namorando um bando um tempão, para esperar alguém se desgarrar, um filhote se perder. Por que ela não enfrenta lá, mãe a mãe, né? Se não tiver jeito, ela tiver com muita fome, ela vai fazer. Mas se ela puder conseguir o alimento com menos esforço, né? Então, o animal tem um desenvolvimento, mas não tem esse senso moral. Imagina, então, ela ia morrer de fome se ela começasse mas se eu pegar o filhotinho, a mãe vai ficar tão infeliz, né? É uma zebrinha, está tentando viver. Não tem dilema moral. Tem fome, ataca. O homem é um ser moral. E os espíritos várias vezes disseram a Kardec que não conseguem entender por que tantas vezes, para justificar certos comportamentos, o homem se compara aos animais. Porque a vida do homem não é a vida do animal. Então, por exemplo, para dizer que a gente não precisa de família, muitos defendiam isso. Entre os animais não é assim, eles vão lá, procriam, depois cada um vai embora. Então, Kardec apresenta essa questão aos espíritos quando trata do casamento. Por que a gente faz vínculo com a família, se os animais não precisam desse vínculo? E os espíritos voltam com a pergunta, por que vocês estão se comparando com os animais? O animal tem uma vida material. O homem tem um senso moral. Então, a alma não é só um ser individual e inteligente. Ela é um ser moral. Esse conceito também é muito importante para a gente compreender a doutrina espírita. Distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma. E nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado.
Então, todas as vezes que nós encontrarmos na obra espírita o conceito de alma, nós estaremos falando desse ser, é o espírito que está revestido de um corpo. E por que esse conceito é importante? Por que não basta a gente imaginar só que é espírito? Porque a encarnação, ela tem as suas especificidades, as suas demandas. Nós ganhamos um corpo material porque o contato com a matéria é fundamental para o desenvolvimento do espírito, para fazer o mundo material andar também. Porque o mundo não é hoje, o mundo material não é hoje como ele era nos primórdios da sua formação. E essa ação não foi só uma ação natural, foi também uma ação humana. Tudo bem que essa ação não foi sempre uma ação com resultados positivos, mas a inteligência humana se dá na experiência. Nós temos tanto medo de errar, mas o erro é constitutivo. Nós devemos trabalhar para evitar o erro deliberado. Mas nós precisamos aceitar que nós erramos pela nossa própria condição. E que o erro faz parte da experiência. A pedagogia hoje diz isso, né? O erro construtivo, o erro constitutivo do processo de aprender. A gente aprende porque erra. Porque se você não fizer, você não erra, mas também não aprende. Então, a experiência é muito importante. Nenhum de nós, por exemplo, faz curso de pai, de mãe. Mesmo que a gente faça um curso teórico, alguém faça uma escola de pais, a experiência é insubstituível. Porque eles sempre arrumam um jeito de fazer alguma coisa que não está no manual. E agora, o que eu faço com isso? E mesmo quando a gente faz tudo certinho e que dá certo com o filho, a gente diz, agora já sei educar. Aí passa para o outro filho, não é nada daquilo, ele não responde daquele jeito, de jeito nenhum. Então, tive muitas crianças sempre na família, eu só tive um, mas tenho muitos sobrinhos, não é? E meu irmão dizia isso. Era muito impressionante, porque tinha aquele que fazia manha para dormir, e ele dizia, agora você fica aí no berço. Ele choramingava lá, 5 minutos, e ele dormia. Mas a outra, ele desistiu, porque ela chorava tanto que ela prendia a respiração e falava, essa menina vai morrer, eu vou matar essa menina. Então, com ela não funcionou assim. Não é um procedimento padrão. Então, nenhum de nós está isento da experiência. E se nós temos uma vida material, nós precisamos cuidar dessa vida material. O espírita não pode ser displicente com a sua saúde, com o corpo. Nós pensamos que no mundo espiritual o corpo não tem valor até ler Missionários da Luz. Quando a gente lê Missionários da Luz, vai estudar os processos reencarnatórios, tem lá, né, um modelo de corpo humano. Eles têm um respeito pelo corpo humano imenso, porque é uma concessão, é uma dádiva. A oportunidade de ter nascido nesse mundo, olha, tem tanta gente que queria e não tem, e está difícil ter, porque cada vez menos a gente quer ter filho, cada vez a gente tem menos filho. Está a Europa aí sem saber o que vai acontecer no futuro. Pensando em alternativas, porque determinadas nações não têm projeto de futuro, se for pensar nesse fluxo aí de vida e morte, do controle da natalidade. Então, nós recebemos um corpo, nós precisamos dar muito valor à vida desse corpo, sem impor a ele excessos que ele não é capaz de suportar. E nós fazemos muito isso, praticamos muitos excessos, não vivemos uma vida moderada. É difícil viver uma vida moderada, com tantos chamamentos no mundo. Quando nós vemos os comerciais de cerveja, por exemplo, né? Eles vendem a felicidade total. Você vai ser a pessoa mais feliz do mundo se você passar uma tarde bebendo, não é? A sua vida vai ser muito feliz. Aliás, vai beber a vida inteira até virar caveira na praia. Não tem um que é assim? Eu não sei nem qual é a marca, porque eu sei os comerciais, mas eu não sei a que se referem, na maioria das vezes. Então, eu sei que é uma propaganda de cerveja e no final estão as caveirinhas lá. No final, ele fala rapidinho, beba com moderação. Não é? Então, aquela mensagem que é obrigatória, o fabricante também não faz isso porque ele está preocupado com o nosso bem-estar, com a nossa saúde. Ele é obrigado pela lei. Então, primeiro ele diz que se você beber, você vai ser muito feliz. O que a realidade absolutamente não confirma. Nós conhecemos muitos, mas muitos casos de pessoas vinculadas à bebida e o efeito devastador que isso tem sobre a vida pessoal, individual e sobre a vida familiar.
quando não acontecem as tragédias sociais, dos acidentes de trânsito, das brigas, dos conflitos entre vizinhos, porque todos também já passaram do limite. Então exageramos com a bebida, mas também não apenas com a bebida, mas com a comida. Com a falta de sono. Quantas vezes ficamos fazendo forças para assistir a um programa que não tem nenhuma qualidade, para saber quem vai ser o eliminado da semana, né? Aí no dia seguinte a gente acorda para trabalhar exaurido, cansado. Mas quando tem que trabalhar na casa espírita, a gente diz, não dá, eu ando tão cansado, eu trabalho muito, eu não tenho tempo para fazer o bem. Esse trabalho no bem não é um trabalho que exaure, que desgasta. Quem trabalha na casa espírita sabe que isso aqui não é uma frase de efeito. Quantas vezes nós nos arrastamos até a casa espírita e saímos dela revigorados, plenos, depois do trabalho. Eu moro a 3 quadras da casa espírita e às vezes parece que eu caminhei o deserto do Saara inteiro para chegar. Eu vou andando e vou dizendo, Jesus, eu não posso mentir. Se eu disser que eu estou de boa vontade, você vai saber que é mentira. Hoje não estou de boa vontade. Me perdoa e aceita o meu compromisso, pelo menos. Né? Mas não faço isso porque sou muito evoluída, é porque eu sei que eu fiquei lá pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar na casa espírita, faz esse favor para mim. Não me tira a palestra do Eurípides, não. Deixa eu chegar lá. Porque eu pedi muito antes de nascer. Porque bobagem devo ter falado, já falo tanto nessa vida, não é? Que já não falei por aí, as intrigas, as calúnias, os lares destruídos. E aí a vida diz, tudo bem, você tem 2 opções. Ou nasce muda, para parar de falar bobagem, ou tenta falar alguma coisa de valor. Aí a gente se apega àquela oportunidade, por favor, eu vou tentar, né? Mas depois, quando chega aqui, a gente esquece do compromisso. E acha que já recebeu muito espírito, que agora já está idoso, não precisa mais do trabalho mediúnico. Eu já ajudei tanta gente no trabalho social. Deixa o pessoal jovem fazer isso, né? Porque agora eu tenho que me poupar. Que energia a gente está poupando? A energia do trabalho no bem? Doutor Bezerra dizia para o Chico, mandou recado para uma senhora que perguntou se já podia parar o trabalho mediúnico porque ela estava cansada. Então ela estava achando que se ela insistisse, né, ela usou a expressão assim, o fio da vida está acabando. O doutor Bezerra deu a resposta a ela. Quando o fio da vida estiver acabando, trabalha que ele engrossa. É no trabalho, mas no trabalho no bem. Porque às vezes nós passamos horas procurando uma coisa que nos interessa no shopping. Mas se nós tivermos de sair de casa para levar um medicamento a alguém, está chovendo. Né? Hoje está muito calor. Então nós precisamos lembrar que nós temos uma vida espiritual. O que isso quer dizer? Que nós não podemos perder o horizonte. É viver essa vida pensando que nós teremos uma continuidade. Não dá para viver como materialista. Agora, nós não estamos desencarnados, nós temos uma vida. Clélia de Plantier tem uma mensagem quando estuda as expiações coletivas, é lindo esse texto, está no livro Obras Póstumas. Ela lembra que quando nós nascemos ao mesmo tempo em 3 condições. Nós nascemos como indivíduos, então quando a gente nasce, a gente é um indivíduo, a gente é membro de um grupo, mesmo que essa família não permaneça conosco. Nenhum de nós vem sem uma vinculação mínima com pai e mãe. E nós nascemos já na condição de cidadãos, nascemos num grupo social. E cada uma dessas condições estabelece para nós demandas, compromissos, responsabilidades. Então, como indivíduos, nós devemos cuidar, ter o alto amor, que tantas vezes nós chamamos pensando no egoísmo, né? O alto amor não é eu em primeiro lugar. Quantas vezes a gente ouve, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Se eu não me preocupar comigo, quem vai se preocupar? Se eu não pensar em mim em primeiro lugar, eu tenho que me colocar em primeiro lugar. Qual é a pergunta do Livro dos Espíritos que ensinou isso? Qual é o versículo do Evangelho que ensina que em primeiro lugar estamos nós, em segundo lugar nós estamos também? Então, nós somos seres espirituais. Nós temos uma demanda. Agora, como encarnados, temos deveres em relação a nós mesmos, de preservação da saúde do nosso corpo, o compromisso com o desenvolvimento intelectual e moral,
ter vontade de aprender e de fazer o bem. Mas também temos compromissos com a família. O que importa é a família espiritual. É verdade. Mas por que nós encarnamos naquele núcleo? Por que aquelas pessoas estão colocadas na nossa convivência próxima? E por que nós estamos colocados ali? Porque sempre achamos que nós é que sofremos as provações, não é? A pessoa difícil da convivência é sempre o outro. Às vezes, quando a gente vai conversar com os maridos, as esposas dos espíritas, é que a gente sabe, né? Quem são, porque na casa espírita a gente é sempre cordial, gentil, simpático. Mas na família nós não conseguimos sempre manter esse perfil. E temos compromissos na vida social. Nós temos um prazer enorme de criticar as coletividades. Principalmente a coletividade de que a gente faz parte. Como brasileiro, como a gente fala mal da gente mesmo. Porque o brasileiro é assim mesmo, tem piada sobre isso, né? Que Deus fez o Brasil lindo, não tem terremoto, não tem maremoto, mas vou botar esse povinho, né? É assim a nossa autoimagem coletiva. Nós fazemos parte de um grupo, e se nós temos tantas mazelas na sociedade, algo nós temos com isso. Porque se não tivéssemos, não estaríamos encarnados aqui. Há aqueles que passam a vida no Brasil, almejando uma vida no exterior, comparando. Porque eu viajei uma vez, e lá sim é que é uma beleza. Aí ouvimos hoje uma entrevista no rádio com um pesquisador que está radicado no Brasil há muitos anos, um estudioso da Amazônia, e a jornalista perguntou a ele o que ele traria dos Estados Unidos para cá e o que ele não tiraria do Brasil de jeito nenhum. Então ele diz que de lá ele traria as universidades. E explica, justifica essa escolha. E diz que do Brasil ele não tirava de jeito nenhum o brasileiro. Porque ele, um homem que conhece tantas coisas fora, não conhece um povo que tenha tanta cordialidade no trato quanto o brasileiro. Então tem alguém que vir de fora para dar valor ao que nós somos. E se as coisas não andam bem na vida social, o que nós, como cidadãos, estamos fazendo para mudar a vida na sociedade? Porque as pessoas reclamam. Eu estava tentando ler o material para uma outra palestra espírita num consultório médico. A médica demora muitas horas, eu aguardei por 3 horas. E eu precisei sair do consultório, abri mão do ar-condicionado e fiquei lendo na calçada. Porque começou uma conversa com uma reportagem, na época foi a do julgamento do goleiro do Flamengo, e daquela conversa iniciou-se uma crítica a ele, a ela, a vítima, a justiça brasileira, a educação brasileira, e lá foi, embora, não parava mais. Aí falaram do colégio onde eu trabalho. Eu falei, agora eu vou abrir a boca. Não é? Achei temerário, achei melhor sair, porque como eu disse, eu já falo muita bobagem. Eu falei, não, hoje eu não preciso. Tem a palestra à noite, hoje eu não posso me agastar. Não é? Eu fiquei lá fora, voltei e as pessoas continuavam reclamando. A minha pergunta é, quando aquelas pessoas saíram dali, o que mudou na vida social? Nada. Falou-se, 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 nada se fez efetivamente para mudar a vida da sociedade. Ficavam os antigos denegrindo os jovens, eu estava com pena, havia 2 meninos jovens com seus respectivos eletrônicos, não é? E os adultos dizendo assim, eles hoje em dia não leem nada, eles não querem saber de nada, eles só entendem de internet. E eu estava com pena já, porque eles iam ficando atrás dos aparelhos, escondidos, intimidados. Antes de sair, porque uma menina já tinha percebido o meu incômodo, uma jovem, falei para ela assim, eu vou embora, a humanidade está perdida. Vou tentar encontrar um lugar de salvação. Porque aquilo só projeta para nós uma angústia enorme. Então está tudo tão ruim assim, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos fazer um suicídio coletivo, acabar com a vida. Porque senão não resta mais nada para fazer. Então, quando nós tomamos as rédeas da nossa vida, da vida familiar, os nossos filhos andam sem rumo, sem direção, sem quem dê o norte, sem quem diga isso sim, isso não.
Ontem houve uma palestra na escola sobre controle inibitório. Alguém precisa desenvolver nas crianças o autocontrole. Porque senão elas crescem achando que elas podem brigar, chutar o motorista do ônibus. Porque são os impulsos que ninguém ensinou a conter. Então nós temos que tomar as rédeas. Nós estamos encarnados para agir no mundo. Se nós merecêssemos um mundo melhor que este, não estaríamos aqui. Se nós estamos aqui e agora, é porque ajudamos a produzir o aqui e agora. E está, então, na nossa responsabilidade transformar o presente para merecermos um futuro melhor. Muita paz, muito obrigada e mais uma vez peço desculpas pelo atraso que sempre transtorna alguma coisa a reunião.